A paz do Senhor, querido amigo, amiga deste canal. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, da comunidade cristã Projeto Semear, e mais uma vez eu estou aqui para falarmos sobre a palavra do Senhor. O Senhor tocou no meu coração hoje de nós falarmos de algumas situações que venda os nossos olhos, que tira a nossa visão para não conseguirmos ver aquilo que Deus está fazendo ou poderá fazer a nosso respeito. E o Senhor me leva a ler o seguinte trechinho da palavra. Veja, em Gênesis, no capítulo 21, a Bíblia conta a história do filho que teve Abraão com Agar, que não era sua esposa. Agar era a serva de Sara, que foi percebido ou foi autorizado que ela se deitasse com Abraão. Então Abraão teve o seu filho com ela, porém o seu coração estava na promessa que Deus havia feito, que ele teria um filho do próprio ventre da sua esposa. Aquele que mais tarde nós já sabemos dessa história, Deus o presenteia com o seu filho aos 100 anos de idade, tanto ele quanto Sara. Porém, hoje falaremos da vida de Ismael, o seu primeiro filho com Agar. Chega um dia em que Sara chama Abraão e diz: olha, Abraão, Agar, ela está olhando para mim e ela está sorrindo da minha situação de não poder ter um filho. E então eu preciso que você despeça tanto ela da nossa casa quanto este filho. E o Senhor então fala com Abraão e diga: olha, Abraão, não entristeça o seu coração, porque deste filho também eu farei uma grande nação. E chegamos então ao capítulo 21, onde Agar, ela vai ao deserto com o menino, sendo despedida por Abraão, e diz a Bíblia, a partir do versículo 15 do 21 de Gênesis: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque ela dizia, ou dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Essa passagem é uma passagem muito interessante na Bíblia, não menos interessante do que qualquer uma outra, porque a Bíblia por si só, qualquer uma das suas passagens, ela é de grande valia para as nossas vidas e um ensinamento sem preço. A Bíblia conta esta história, mas eu quero trazer hoje a história de Agar e Ismael, simultaneamente com aquilo que vivemos nos nossos dias. Nós estamos passando por situações no mundo atual que não é diferente daquilo que viveu esta mulher. Esta mulher, ela vivia juntamente com Abraão e Sara em um lar onde ela teve a oportunidade de dar a Abraão o primeiro filho. Nós temos que ver a situação desta mulher a partir do momento em que ela teve que despedir-se desta família e seguir para o deserto sem um destino, levando apenas a comida que Abraão teria colocado sobre um alforje, um embornal, uma bolsa, e também lhe entregou uma vasilha com água, um odre. E nós podemos, por mais que não conheçamos, ou alguns de nós não conheçam, um ambiente desértico, basta você pensar em um dia onde mesmo você vive, de extremo calor e que lhe falte água. Você poderá sobreviver por algum tempo, mas se persistir a falta da água,
certamente o seu destino é a morte, ou de qualquer pessoa que enfrentar um momento ou grandes instantes da sua vida sem o líquido vital para viver. E a Bíblia, ela conta que essa mulher, ao perceber que a água lhe tinha acabado, ela coloca o seu filho embaixo de uma árvore para lhe proteger um pouco do sol escaldante. E a Bíblia fala que ao tiro de um arco, ou seja, a uma distância considerável, porém que dava para ver ao longe, e ela ainda chega a expressar que eu fique distante o suficiente para não ver o meu filho morrer pela falta da água. Quando então a Bíblia diz no último versículo lido, que é o 17, que Deus ouviu a voz do menino. Existem situações na nossa vida que nós nos tornamos cegos, a tal ponto, pela situação que vivemos, que não conseguimos enxergar o nosso entorno, as saídas, as portas, as pessoas que Deus coloca na nossa vida como chaves que abrirão portas que nós não podemos abrir. E esta mulher, ela ficou apenas olhando o seu ambiente. E quantos de nós olhamos apenas o ambiente que nós estamos vivendo? Agora, o Senhor, no momento em que Ele chega nas nossas vidas, Ele nos coloca em uma posição que nos ajuda a ver a paz no meio da tormenta. Agar teve esse filho com Abraão e foi despedida. Saiu de onde tinha tudo, comida, água, e agora o destino seria o deserto. Nós, algumas vezes também, estamos no meio de um processo onde a vida, o Senhor está permitindo que nós tenhamos tudo. E de repente nós somos despedidos desta prosperidade. E temos que migrar para um momento de deserto. Agora, a promessa que Deus faz a Abraão: olha, Abraão, não temas. Não temas, porque eu também farei deste menino uma grande nação. Agora, eu te pergunto nesta noite, quantos de nós, incluindo eu, não tivemos promessas anteriores na nossa vida, através de alguém ou através do próprio Deus falando diretamente conosco pelas Escrituras? E nós, no nosso momento de tensão, no momento de falta, no momento de escassez, a nossa visão espiritual, ela se apaga, ela fica turva, se acaba a água, literalmente. E nós começamos a olhar em volta e dizer: Senhor, a nossa morte é certa. Senhor, socorre-me. E às vezes, não apenas a nossa visão ela está turva, espiritual, mas também a nossa audição. E nós não ouvimos Deus falar. Lemos a Bíblia, pesquisamos aqui e ali, falamos com o Senhor. Eu mesmo sou adepto à leitura da Bíblia e tantos outros livros, e isso não impede que no momento em que nós estamos atravessando o nosso deserto, esqueçamos as promessas. Ficamos tão fixados no deserto, no ambiente em que estamos vivendo, ficamos tão parados, absorvidos pelo momento. Mas eu te digo nesta noite, a escassez, ela não pode determinar o nosso estado de ânimo. Não pode. Eu vivi desertos na minha vida onde eu ouvi claramente Deus falar: olha, recorda-te de lá, das profecias, de onde caístes, do que vivia, das promessas. E a visão turva, a audição
tapada. Mas esta noite, o Senhor nos traz esta palavra de Agar, justamente porque Agar coloca o seu filho para esperar a morte. Olha, eu vou colocar o meu filho aqui, porque eu sei que no odre já não há mais água, na bolsa já não tem mais comida. Agora, o que temos que fazer é esperar a morte. Só que eu quero te encorajar nesta noite e te dizer, Deus, Ele não muda. Nós mudamos de acordo com o que vivemos. Mas o Senhor, quando Ele solta uma palavra para a minha vida ou para a tua vida, esta palavra ela perpetua. Esta palavra ela é eterna. Esta palavra ela se cumprirá, ainda que seja o último dia da sua vida. A Bíblia diz que o anjo, então, ele brada no capítulo 21, versículo 17, dizendo: e ouviu Deus a voz do menino. Agora perceba, por que Deus não ouviu a voz de Agar? Porque Agar estava atormentada a tal ponto que a sua visão só enxergava a escassez e a morte. Como está a sua visão diante de Deus? Como está a sua audição para aquilo que Deus fala com você? Talvez Deus nesta noite tenha direcionado uma palavra como esta para dizer a você: a mim não me importa o deserto, não me importa a estação em que estejas cruzando, eu continuo sendo Deus e a minha palavra continua, porque ela não cairá por terra. A própria Bíblia ela diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela será próspera por toda a eternidade, não cairá, não se desfalecerá. Nós temos o hábito de sermos direcionados pelo momento. Se tudo está bem, nós dizemos que Deus está nos cuidando. Se a coisa começa a ficar diferente e começa então a ter uma estação de falta, um momento de escassez, um momento desértico na nossa vida, nós começamos a outorgar e nos perguntar: Deus, onde está aquela promessa? Deus, onde está aquela palavra que soltastes há algum tempo na minha vida? E eu te digo nesta noite, por experiência própria, nós mudamos. Deus está sempre onde esteve, no lugar onde sempre te fez a promessa. A palavra dele é daquela forma: olha, eu estou te forjando para que acredites na minha palavra, independente se estejas no meio de jardim ou de deserto, de fontes abundantes ou de escassez de água. O Senhor nesta noite, Ele nos fala exatamente isso. A escassez, o momento, a falta, aquilo que os homens estão fazendo de desordem com a nossa vida. Eu mesmo, julho passado do ano de 2024, cortaram o meu benefício, sendo que eu venho cruzando por um período que o Senhor tem trazido providências. Eu te encorajo nesta noite, porque às vezes até no meio do nosso deserto, nós às vezes em alguns momentos não teremos aquilo que tínhamos. O povo de Israel, eles diziam a Moisés: Moisés, por que você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer, sendo que poderíamos ser enterrados lá mesmo, no Egito? O Senhor muda, às vezes, as estações da nossa vida para forjar o nosso caráter, para ver até onde vai a nossa confiança nele. Quando Israel começa a ser ameaçado e disseram: eu agora vou mudar a minha estratégia porque eu quero ver se esse Deus que ajuda Israel, ele
É o Deus que os faz vencer apenas nas planícies. E então levaram a guerra para os montes. E a palavra de Deus, ela veio pronta em dizer: não importa onde estejas, Israel, eu sou Deus de planícies, mas eu também sou Deus de montes. Nesta noite o Senhor nos diz: Ele é Deus que está conosco na bonança. Ele é Deus que abre as portas para nós. Mesmo na bonança, mantém as portas abertas. Mas quando Ele nos leva ao deserto, Ele também tem as suas maneiras de nos cuidar. Não importa se é apenas com um maná diário, mas Ele nos cuida. E devemos nos lembrar que no deserto foi que Jacó teve um encontro verdadeiro com a presença de Deus, porque lutou com o anjo e venceu. Mudou o seu nome para Israel. Foi no deserto que Deus trabalhou o povo de Israel que saiu do Egito, mostrando para eles que deveria ter apenas um Deus a adorar. Não podemos adorar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Não podemos adorar a Deus pelas suas benesses nas nossas vidas. Porque Deus nos dá casa, Deus nos dá carro, Deus nos dá família intacta, Deus nos dá um emprego, Deus nos dá um mega salário. E quando Deus nos leva ao deserto para forjar o nosso caráter, nós mudamos o nosso relacionamento com Ele. Não, senhores. Não, senhores. Jacó encontra Deus no deserto. No deserto, Moisés teve um encontro com a sarça que ardia e não se consumia. No deserto, Elias perde suas forças, começa a dormir e o Senhor envia um anjo para levar água e pão e ainda dizer: come e bebe. E ao perceber que este homem estava esgotado, não acreditava mais, porque ele dizia: mataram todos os profetas e sobrou só eu. Senhor, tira a minha vida agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O Senhor às vezes permite que nós possamos estar e passar por longos períodos em um deserto para trabalhar o nosso ímpeto, a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança, para trabalhar a quem é que de fato nós adoramos, o Deus que dá ou o Deus que existe. Não podemos adorar a este Deus apenas com base naquele ganha-ganha. Nós temos que adorar a Deus pela grandeza da sua divindade e santidade, porque não há Deus fora este que criou os céus e que criou a terra, e que fora este não há. Eu te encorajo nesta noite, se estás passando por momento de dificuldade, se o teu momento é similar a um deserto, tens falta, está necessitando da ajuda de alguém, saiba, é Deus que está preparando alguém para estar com você neste momento, para estender as mãos, para te colocar de pé, para te mostrar onde é que está a verdadeira fonte. Quando estamos no deserto, nós nos comportamos como Agar. E a Bíblia diz que esta mulher, de repente, ela é tocada por um anjo. E este anjo diz: olha, Deus ouviu a voz do menino. O que está fazendo Agar? E o Senhor abriu os olhos. E muito próximo tinha uma fonte de água. Eu te digo nesta noite, a fonte está tão próxima e você não está vendo. A fonte se chama Deus Jeová, o Todo-Poderoso, Elohim El Shaddai, Jesus Cristo o Justo, Criador soberano, Deus Trino, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
traga para a tua vida. Independentemente do que estejas passando, como estejas vivendo, está na dor, adore ao Senhor. Está em um momento onde não aguenta e geme o tempo todo, adore ao Senhor. Não tire a sua voz para reclamar, apenas adore ao Senhor e diga: Senhor, eu estou vivendo um momento, mas eu sei que neste momento duro, neste momento de falta, neste momento de escassez, neste momento de deserto, estás comigo, Senhor. Eu não estou ouvindo a tua voz. Eu não estou te vendo, Senhor, em nada, porque quizás a minha visão espiritual esteja, Senhor, turva. Os meus ouvidos espirituais talvez estejam agravados. Abra, Senhor, a minha visão, conceda-me audição espiritual para ouvir a tua voz e ver, Pai, que a ajuda que eu tanto preciso nunca saiu do meu lado, e é a tua presença. Eu te convido nesta noite a refazer o teu pacto com Deus. Coloque a mão no teu coração e deixe-me orar por você. Repactue com Deus. Fale com o Senhor: Senhor, eu tenho transitado por locais onde não tenho visto a tua presença, onde eu não tenho conseguido enxergar portas de escape, onde, Senhor, eu não tenho visto, ó Pai, mesas preparadas diante de mim. Mas nesta noite o Senhor te diz: ainda que seja enquanto estiveres no deserto, ainda que seja o maná diário, o Senhor não deixará faltar. Ainda que seja a provisão da roupa que cresce com o teu corpo, como acontecia com o povo de Israel, os sapatos que cresciam à medida que os seus pés cresciam. Existe um Deus que nós não vemos, mas nós cremos, porque aquilo que Ele faz na nossa vida não tem comparação, não tem explicação científica, nem mesmo gurus conseguem explicar as coisas que acontecem e outorgam, porque é acontecimentos da natureza, porque isso é a lei da atração, porque isso aquilo. Mas eu te digo nesta noite, a fé é o único fundamento sobre as coisas que não vemos e a prova daquilo que acreditamos. Conserte-se com Deus neste dia, nesta noite. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará na tua vida. Senhor, eu oro neste momento por estas pessoas. Talvez aqui, Senhor, talvez hajam pessoas que estão vivendo desertos, passando por momentos de escassez, de dificuldades, de durezas na vida. Mas eu te peço encarecidamente nesta oração, diante da tua palavra, Senhor, falada nesta noite, o mesmo anjo que tocou em Agar, Senhor, que ouviu a voz do menino, Senhor, ouça a voz agora, Pai, das nossas orações e dos nossos clamores. O Senhor tem o poder de abrir portas onde não existem portas, de colocar chão onde não existem caminhos, de estender a mão, Pai, para aquele que está sozinho no deserto. Eu te clamo e conclamo, Pai, nesta noite, que sejas a companhia deste homem, desta mulher, desta família. Abra a porta, Pai, para a provisão, para a água, para matar a sede, Pai, desta pessoa que está esperando apenas a morte, ainda que seja de forma simbólica. Confirma, Pai, o teu amor, a tua grandeza. Ó Deus Trino, eu te clamo para que o Senhor trabalhe na vida desta família.
para que o Senhor alcance, Pai, esta criança, meu Deus, que chora e que o pai não tem condições de comprar aquilo que a criança pede. Ah, meu Deus, estamos vivendo em um mundo de escassez, de guerras, de pestilências, de doenças, Pai, de tantas coisas que está trazendo a destruição para tantos de nós em países distintos. Mas o Senhor não é Deus apenas do Brasil. O Senhor é Deus dos meus irmãos argentinos, venezuelanos, ucranianos, europeus, Pai, asiáticos, norte-americanos, Pai, americanos da América Central. Tu és Deus, ó Pai, da Oceania, da Ásia. Tu és Deus da África Oriental e Ocidental. Tu és Deus do mundo e do universo. Eu, ó Pai querido, ó Pai, conclamo a Ti. Oh Deus, eu te adoro, eu te pertenço, Pai, e eu te peço que a Tua grandeza cubra nesta noite a vida, a casa, a atmosfera desta pessoa que orou comigo com fé, para que as Tuas mãos, Senhor, nos alcance nesta noite. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E se Ele te concedeu por um momento passar por dificuldades na sua vida, não abra sua boca para falar deste Deus de forma destrutiva, desonrante, mas abra a tua boca para adorar. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você clama, Ele está te acarinhando. Enquanto você pede, Ele está trazendo o impossível na tua vida. O Senhor abre portas nesta noite, eu profetizo. O Senhor traz provisões nesta noite, eu profetizo. Receba na tua vida, receba na tua história, na tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amanhã, domingo, eu estarei aqui neste mesmo canal, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração. Nos acompanhe neste canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. De segunda a sexta, pela manhã às 7 horas, eu faço Começando o Seu Dia com Deus. Às 19 horas, eu faço Antes que Adormeça. E aos sábados e domingos, temos esse encontro às 19 horas. Eu quero mandar um forte abraço para a missionária Zizi e toda a sua família e a igreja de Cambira. Eu quero mandar um abraço a Iracema e ao José Elias ali em Cascavel, toda a sua família. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que nos acompanham aqui neste canal. Deus abençoe a sua vida, nos ajude a evangelizar e o Senhor irá trazer para a sua vida aquilo que é e que há de melhor, em nome de Jesus. Até amanhã.